atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 37 do ano de 2022. Eu, Valmir de Lima, André Reis, João Boreço e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Preparando Nosso Legado, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6º, Vida Espírita, item 3, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, questões 246 a 248. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 54, intitulada Procuremos com Zelo. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 8, Religião à luz do Espiritismo. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora, no nosso quadro editorial, o nosso tema do dia é Preparando o Nosso Legado.
Conta-se que a morte havia trabalhado tanto em tempo de guerra que sua foice perdeu o fio. Isso a incapacitava de ceifar novas vidas. Como ela precisava prosseguir na sua tarefa, procurou um ferreiro e pediu que ele afiasse a sua ferramenta. Logo que a viu, o homem levou um grande susto. Imaginou que a megera o viera buscar e que chegara a sua hora. Aliviado, ouvindo o pedido da morte, concordou em atender o que lhe fora solicitado. A foice ficou afiada outra vez e sua dona muito agradecida. O ferreiro aproveitou então para formular o seu pedido. Queria que a morte o avisasse com antecedência, quando viesse buscar, para ele poder deixar toda a sua vida em ordem antes de partir. Ela concordou e se foi. Muitos anos depois, ela voltou, disposta a levá-lo. O ferreiro ficou indignado, lembrando que haviam feito um trato. Ela devia avisá-lo com antecedência. Então, a morte tranquilamente lhe lembrou que lhe enviara muitos repetidos avisos. Os cabelos embranquecendo, o caminhar mais lentos, as rugas. Ora, de que mais ele precisava? O ferreiro entendeu. Como uma gentileza, ele pediu um pequeno prazo para acertar alguns detalhes. A morte lhe concedeu, e no dia agendado eles foram embora juntos. O conto deve nos lembrar que de todas as certezas da vida, a maior e que alcançará a poderosos ou anônimos, ricos ou pobres, será a morte. Todos nascemos, temos um período de vida que poderá ser curto ou mais longo. O importante é deixarmos a vida sempre em ordem. Jamais transferir o abraço para o dia seguinte, a manifestação de ternura para a semana seguinte. O dia é hoje, o momento em que nosso coração pulsa e nossos sentimentos dizem que devemos dirigir uma palavra de carinho a quem temos em alta conta. Assim, se desejamos manifestar gratidão ao professor que nos honrou com seus ensinos, façamos hoje. Enviemos uma mensagem, providenciemos um mimo e o entreguemos. Hoje, enquanto o dia nos saúda nesta vida. Se desejamos presentear alguém, façamos hoje. Amanhã poderá ser que um de nós não esteja bem, ou como já experienciamos, não possamos nos aproximar por uma pandemia terrível ou qualquer outro evento. Hoje é o dia de falar de amor, de pedir perdão, de escrever um poema, de ofertar uma rosa ou um perfume. Hoje é o dia de reunir a família e compartilhar uma sobremesa deliciosa, um passeio no parque. É dia de assistir um desenho animado com os pequenos, comer pipoca, rolar no gramado, andar de bicicleta. O que tivermos que fazer, façamos. Não adiemos o que nos fale o nosso sentimento. Vivamos cada dia intensamente, estudando, aprendendo, doando-nos ao outro, que pode ser o afeto mais próximo, o vizinho ou alguém distante, simplesmente necessitado. Façamos hoje o nosso melhor. E observemos nossos cabelos embranquecerem e o tempo esculpir caminhos em nossa face. Deixemos como nosso legado, mais do que quaisquer bens, a lembrança da nossa generosidade, do nosso sorriso, da nossa alegria de viver e tudo compartilhar.
Aproveitemos. Hoje é o melhor dia para construirmos a fortuna de amor que desejamos deixar aos nossos amores. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. E agora, no nosso quadro Estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no programa de número 37 do ano de 2022. É o nosso livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6º, Vida Espírita, item 3, Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. A questão é de número 246 e ela é feita por Kardec da seguinte forma aos espíritos da codificação. Ele questiona: os espíritos precisam de luz para ver? João. E os amigos espirituais respondem: veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que pode encontrar-se por expiação. Bom, os espíritos, mais adiantados, a gente pode dizer dessa forma, eles não têm necessidade de luz para ver as coisas. Eles utilizam da luz para as atividades que eles serão chamados a servir. Agora, as próprias trevas, elas são as luzes que ainda não acenderam. Para aqueles espíritos que ainda de certa forma estão atrasados, a partir da sua evolução, tudo vai se tornando claridade nos seus caminhos. Essa transformação, ela pode até demorar, mas um dia, todos, indistintamente, chegarão a ela. E como nós sabemos, não existe outro caminho para a educação do espírito a não ser pela dor, que vai, aos poucos, acordando a nossa alma para a realidade. E nós temos em Jesus aquele exemplo que nós devemos copiar para nos estimular a fazer esquecer as trevas e, aos poucos, a gente ir procurando a luz da libertação. Agora, cabe a nós o dever de sempre estarmos revisando nossos atos e mudando no que for possível. Mudarmos aonde precisamos mudar, incluindo um bem em todo o nosso comportamento. Agora, amigo ouvinte e telespectador, Jesus, ele não esquece a humanidade. Ele caminha ao nosso lado, sempre nos dando as mãos. Basta sentirmos a sua presença e aproveitarmos seu convite para realizarmos em nosso íntimo. Já dissemos que para os espíritos mais adiantados não existe trevas, tudo é luz. Por quê? Eles têm olhos para ver. Agora, esse estado, ele não foi doado a eles, não, mas foi fruto de muito trabalho. E todos nós temos esse potencial dentro de nós. Nós temos que despertá-lo com os processos que o Cristo nos ensinou, ou seja, no amor e na caridade. Então, essa luz que nós estamos falando para um dia nós vermos, ela se encontra dentro de nós. Basta que nós possamos acendê-la. Muito bem. João, enquanto você fazia as suas observações, eu fiquei aqui raciocinando, né?
lembrando que a doutrina espírita nos esclarece que a condição de ver é um atributo do espírito, né? É que nós, enquanto encarnados, principalmente em trânsito pela ainda animalidade, pela materialidade, nós atribuímos ou somos levados a crer que as coisas funcionam em nós, os sentidos, através dos órgãos, quando, na verdade, esses instrumentos que utilizamos enquanto encarnados são extremamente limitados e que atende apenas a um processo do desenvolvimento evolutivo apenas nessa faixa e que depois ele não será utilizado mais. Aí prevalece a essência da natureza do espírito, seus atributos essenciais. Então, ver, ouvir, se locomover, são atributos que nós temos, né? Mas bem observado por você, que a aquisição plena desses atributos passa, sem dúvida nenhuma, né, pelos valores morais e intelectuais que vamos conquistando ao longo do processo evolutivo. Passa pela forma como nós estamos conduzindo nossa evolução, né? Então, chegará uma hora que esses atributos estarão perfeitamente sendo utilizados, porque eles já pertencem a nós, né? Só faltam eclodirem, né? Desculpa aí minha intromissão, mas o raciocínio não, e você falou uma coisa certa aí, né? Não sei se o André concorda. Você falou que nós temos os órgãos necessários para que nós possamos utilizar os atributos do espírito, né? Sim. Nós temos os olhos, né? E nós temos o cérebro que processa o que os olhos veem. Só que grande parte das vezes ainda nós temos os olhos, mas não enxergamos, né, Valmir? É, André? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É preciso, eu fiz essas observações porque é preciso nós sairmos, né, dessa condição humana para vislumbrar a verdadeira natureza nossa. Porque, enquanto encarnados, somos cegos em relação a muitas coisas, somos surdos, somos ignorantes muito em relação a quase tudo. Então, enquanto os nossos horizontes mentais não se ampliarem, nós vamos crer que as nossas condições materiais que são essências, né? E na verdade não são apenas instrumentos utilizados numa fase temporária, estreita, reduzida de um processo de evolução, né? Então, quanto mais rápido sairmos desse trânsito, mais rápidos entraremos, diríamos assim, na herança do Criador para nós, espíritos, né, criados por Ele. Bom, agora para continuar então esse tema tão palpitante, nós vamos para a questão 247, que será endereçada ao nosso companheiro André Reis. E Kardec questiona assim: os espíritos precisam transportar-se para ver em dois lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e no outro hemisfério do globo? André. E o Espírito Verdade, Espíritos Reveladores, nos respondem. Como o Espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. E nós temos também na sequência um comentário de Kardec que eu também farei a leitura aqui, se os amigos assim o permitirem. A faculdade de ver dos espíritos é inerente à sua natureza,
difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade. Mas os espíritos, a faculdade de ver sendo um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa de luz. Bem, como a resposta nos diz, tudo depende do nosso progresso, da nossa evolução, né? Do esforço que nós fazemos no trajeto evolutivo. É claro que nós, espíritos imperfeitos, não temos essa condição. Muitos acreditam que os espíritos se dividem para estar em 2 ou 3 lugares, né? No Espiritismo nós falamos de ubiquidade quando estamos em 2 lugares, mas não, o espírito não se divide, o espírito é uno, né? Individualidade, então ele não se divide. Então, como na resposta é como se fosse um sol, né? Que pode ser visto de muitos pontos, né? Do nosso planeta. Há uma outra comparação também que se comparam com uma televisão. Ele pode estar ao mesmo tempo em todos os lares, se assim o quisermos, né? Aquela imagem, aquele som. Então, o espírito, como criação, o ser inteligente do universo, né? Ele para nós é difícil, né? Mostrar e definir uma forma, né? Tanto que quando é questionado isso ao Espírito Verdade, se os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante, a resposta é, para vós, não. Ou seja, para nós encarnados e espíritos imperfeitos, não. Para nós, espíritos encarnados e de uma envergadura moral já próxima ou dentro da pureza, o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, vejam bem que é difícil a gente traçar uma comparação, né? Como o Valmir falou, se a gente sair do nosso terra a terra para entender o espírito, a gente vai se desequilibrar e desestruturar, porque nós não temos ainda condição de entender. Nós não temos nem palavras, né, que possam ser utilizadas para uma melhor definição. Então, se a gente for entender que somos um foco de energia, se somos uma bola de energia, essa energia emana por todos os 360 graus. Assim como a visão, a audição, o que o Valmir estava comentando aí, né? Como o espírito, um espírito puro, um espírito desta envergadura, ele sente, ele enxerga, ele está em todos os lugares. Então, para nós é muito difícil, mas essa movimentação dele não tem barreiras. A matéria não o prende, ele não tem problema com barreiras de paredes, de tempo e de espaço. Ele pensou, ele está lá, pensou, está de volta, ele pensou, voltou, pensou, mudou, pensou... Imagina, então é uma velocidade absurda, que nós não conseguimos ainda compreender bem, mas ele pode irradiar, né, a sua ideia, o seu pensamento e a sua imagem pelos 360 graus de si mesmo. E quem quiser ou quem puder irá captar, né, dentro daquela situação dos médiums, das pessoas que podem captar. Por isso nós falamos também que vivemos, né, e nos movemos no hálito divino. Então, Deus sabe tudo, conhece tudo, porque, entre aspas, né, ele vê tudo, né, ele sente tudo. Por causa desta questão, não é pelos órgãos, né, materiais como nós entendemos, e sim é um outro desenvolvimento de outros sentidos que nós ainda não temos,
mas que iremos desenvolver um dia, um determinado momento, para podermos, né, enxergar dessa forma, em todos os lugares, no Polo Norte, no Polo Sul, a leste, oeste, e ter, como o Espírito Verdade fala, né, essa visão de conjunto. Porque quando nós olhamos uma plateia, nós não temos a noção do conjunto todo. Muitas vezes nós focamos uma pessoa, um outro local, nós precisamos, né, virar a cabeça para identificar. O Espírito não, ele tem a visão do todo, né, de uma só vez, imediatamente. Né? Nós temos essas limitações. Então, nós precisamos olhar para trás, nós viramos a cabeça, nós nos viramos. O Espírito não tem esta necessidade. Então, a nossa comparação fica difícil, porque nós não temos, acredito eu, como comparar, né, como o Espírito sente, vibra, como ele cita, né, em alguns lugares, como uma luz, né, que irradia por todos os lados. É muito difícil nós compreendermos, mas nós precisamos nos esforçar e trabalhando dentro dessa ótica, dentro dessa perspectiva, né, que o Espírito puro, ele tem condições que nós hoje ainda não temos como imaginar, mas ele pode, sim, ver tanto ao norte, ao sul, a distâncias incomensuráveis, porque nada lhe obstaculiza, nada lhe freia o que ele deseja e o que ele deve fazer e realizar. Ô, André, é interessante essa observação de Kardec quando ele diz assim, né? Uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas. Já existem algumas teorias que dizem que tudo acontece simultaneamente, que nós temos essa ideia de tempo, de espaço, etc., de acordo com a nossa natureza. Mas os espíritos superiores, passado, presente, futuro, espaço, tempo e as coisas, é uma visão única, momentânea. É como você observou, a ideia dos atributos divinos, da onisciência, da onipresença, que nós nem temos como imaginar nos nossos limites estreitos, né? E para a espiritualidade, para um espírito puro, para ele não tem ontem, nem amanhã, nem hoje. Para ele é sempre a eternidade. É o eterno que está sempre ali sendo realizado, né? Ele não tem essa dificuldade que nós temos, né, de entendimento. Ele já entendeu, ele já desenvolveu. Nós precisamos do ontem, do hoje, do amanhã, né, medir as nossas ações, analisar aquilo que estamos realizando, deixando de realizar. Então, nós precisamos disso pela nossa imperfeição, para construirmos essa nova identidade e essas novas possibilidades de ter, num futuro próximo, outros sentidos. Né? Num planeta melhorado, vamos ter outros sentidos. Né? Como nós sabemos, de alguns casos, a questão da telepatia. Né? Não vamos precisar ligar no telefone, né? Vamos mandar a mensagem diretamente. Pensei na pessoa, no espírito, identifiquei, me liguei a ele e enviei a mensagem. Então, mas são coisas ainda muito longe do nosso entendimento, né? Da nossa percepção atual, mas que nós precisamos já ter essa, como você disse, né, Valmir, já pensar um pouco além, né, da nossa caixinha. Nós ficamos muito aprisionados dentro da nossa caixinha, né? Mas existem coisas ainda para serem descobertas que nós não temos nem capacidade de pensar nisso. Perfeitamente. Bom, vamos agora fazer um breve intervalo, uma breve pausa, e já retornaremos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp
16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Estamos então retornando agora ao estudo do Livro dos Espíritos. Continuando, questão agora 248, que será endereçada ao nosso companheiro João Moreço. E Kardec questiona da seguinte forma: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? João. Resposta dos amigos espirituais: mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada o obscurece. Bom, nós estamos falando já nesses comentários que a visão do espírito ela é diferente da visão humana. O mundo dos espíritos ele se encontra em outra dimensão, em se comparando com a dimensão vibratória tão lenta das coisas aqui na Terra. E os espíritos mais adiantados, eles enxergam as coisas que na Terra, com mais perfeição, nós enxergamos. E eles enxergam até as profundezas da matéria. O que de certa forma, para nós, ele passa despercebido. Agora, para esses espíritos evoluídos, as barreiras da visão, elas desaparecem quase que por completo, Ela canalizam e trazem para perto de si as distâncias imensuráveis, bem como minúsculas partículas da matéria. Por exemplo, eles veem como se, podemos dizer assim, a visão deles é como se fosse semelhante aos telescópios e aos microscópios. Como nós falamos aí, a limitação da nossa visão. Porque, um exemplo, os nossos olhos, eles enxergam até um determinado limite. Depois desse limite, o que a gente precisa? Se a gente quiser ver a grandiosidade, nós temos que usar o telescópio. E se a gente quer ver as menores partículas, nós temos que usar o microscópio. Eles não precisam disso. A visão deles já chegam até a nossa, não chega com certeza. E nós já falamos que a perfeição ela existe dentro de nós. E ela desperta em cada criatura em maior ou menor velocidade. Só que ao seu tempo todos despertarão. Então as pessoas podem falar assim, mas um dia eu também vou ser assim. Claro que vai. Todos nós vamos ser um dia. Agora, como nós já falamos, depende única e exclusivamente de nós. Porque as pessoas que, de certa forma, elas têm a visão um pouco desenvolvida, nós podemos dizer que ainda elas desconhecem a verdade. E muitas não se esforçam para saber o que existe além dessa vida física. Muitos deles desencarnam cegos e surdos, por falta de preparo na batalha da carne. E até depois, podemos dizer assim, uma universidade do espírito, onde Deus está presente e Jesus não se esquece de nos ajudar. Então nós temos que ampliar a nossa visão pelos processos do amor, de forma que a caridade seja um instrumento que nos salva e nos mostra tudo com grande esperança.
Ô, João, interessante uma observação aqui. Me ocorreu o seguinte pensamento. O questionamento aqui é feito em torno da visão. Tá, mas acontece que, considerando, por exemplo, as suas observações, a do André, se a visão dos espíritos superiores, elas compreendem num átimo espaço, tempo e coisas, então a visão aqui, ela não pode ser compreendida somente no que toca às coisas materiais, mesmo aquelas que escapam dos nossos sentidos. A questão aqui, no meu entender, a visão, ela penetra não somente o que é material, mas o que é espiritual. Por exemplo, o olhar de um espírito superior para em nós, ele vai compreender, por exemplo, a nossa essência, nosso pensamento, nosso sentimento, nossas intenções. Quer dizer, espaço, tempo, coisas, é tudo compreendido num átimo, né? Por exemplo, a visão de Jesus em relação a Pedro. Dizem, né, Joana de Anjos, principalmente no estudo psicológico, diz que Pedro não tinha uma consciência exata ainda de que ele poderia, em algum momento, falhar em relação à dedicação a Jesus. Ele cria, ele acreditava que ele jamais poderia negar o Cristo. Mas o olhar penetrante de Jesus sabia que lá na sua intimidade aquilo não estava bem resolvido. E precisava que aquela condição íntima dele viesse à tona para que ele, então, pudesse ter consciência dos limites que ele tinha e nunca mais voltar a ter esse limite. E que também, a partir de então, né? Oi. Né, Valmir? E ele não acreditou quando Jesus disse para ele, né? Sim. Até o galo cantar, chateado, você né? vai me negar 3 vezes. Ele deve ter ficado chateado. Ficou muito. Muito. Poxa vida. Ele não acreditava que ele seria capaz daquilo. Sim. Jesus foi na profundidade da sua natureza e disse, você vai me negar. E disse, eu, mestre. Olha só como somos fracos e cegos em relação à nossa natureza, aos limites. Por isso que quando chamam-nos a atenção, olha, cuidado com o julgamento, cuidado com a forma como você está construindo os seus juízos, porque você pode ser um daqueles que vai fazer igual amanhã. Né? Você fala assim, mas eu? Em que situação amanhã você será colocado? Em que necessidades você será colocado? E que você poderá fazer igual ou pior? É verdade, não, você tem razão, porque a pessoa pode falar hoje, eu nunca vou fazer isso. Chega amanhã, faz. Porque a gente Por não isso que sabe o tema, se a gente é capaz. Por isso que o tema, né, o item é percepções, sensações e sofrimento do espírito. O André fez uma colocação que eu achei muito interessante e que me ocorre, às vezes, de vez em quando, esse pensamento. O pensamento do seguinte, se você não começa a sair fora da caixinha, que foi a observação que o André falou, o André usou esse termo. O que é sair fora da caixinha? É você fazer investimentos morais, intelectuais, que te permita abarcar outras realidades. Porque se você não pensa em certas coisas, logo aquilo não existe. Então, como você vai formar valores se você não está se projetando para o entendimento? Então você fica limitado. Se amanhã te apresentam algo novo, você nega, porque aquilo não faz parte dos seus conteúdos. Precisamos estar sempre com a mente aberta, né? Perfeitamente. Podemos não absorver aquilo que estamos ouvindo, mas refletir, analisar, pensar, dar o tempo que nós precisamos para compreender, aceitar ou não. Exatamente. Meus amigos, obrigado pela colaboração, André, João Moreço. Verdade e Luz. Para
você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando prosseguimento então ao nosso estudo, mas agora nós vamos no nosso quadro Momento Evangélico, no nosso programa de número 37 do ano de 2022. Nós estamos no nosso Momento Evangélico estudando o livro Fonte Viva, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, sob a orientação do Espírito Benfeitor Emmanuel. A lição é de número 54. Procuremos com zelo. E Emmanuel utiliza-se de um trecho de uma carta de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, quando Paulo versa assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, e pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis, que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível, cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Companheiro André Reis e João Boreço, fazemos agora alguns breves comentários e eu vou pedir para que o João possa extrair aí mais alguns comentários em torno dessa maravilhosa lição que Emmanuel nos traz. O Valmir, André, Gilberto, caro ouvinte telespectadores, nós ainda, apesar de que a gente acha ser velho, mas nós somos muito novos, não é verdade? E nós temos muito que aprender ainda nessa nossa trajetória à face da Terra e em tantas outras que nós vamos ter. Ainda assim, nós temos sempre que estar preparados para assumir responsabilidades e procurar cada vez mais nos melhorarmos na direção de um dia buscarmos a perfeição moral.
Nós somos alunos ainda, mas para que um dia nós nos tornemos professores. É que às vezes a gente ainda usa algum material didático que não é o adequado, né? Agora, no entanto, nós temos inteligência, sim, que pode transformar o que apresenta de material suficiente para nós atingirmos nosso objetivo, mudando o curso das coisas, melhorando cada vez mais o que pode ser útil para as nossas conquistas maiores. Isso, vamos fazer uma comparação com os meios acadêmicos. Isso é muito comum nos meios acadêmicos. Se nos mostrarmos bons produtores de conhecimentos, mais os recursos que nós obtemos para continuar nossas pesquisas e aprendizagem, com o fim de divulgação para a massa de aprendizes. Assim, também, nós temos que entender que a nossa vida é de aperfeiçoamento espiritual. Quanto mais nos desenvolvermos espiritualmente, mais recursos e portas vão se abrir para que a gente possa continuar nossa ascensão espiritual. Agora, a gente não pode nos paralisar pelos problemas que nós vamos encontrar pelo caminho, pois com certeza eles serão inúmeros. Então a gente não pode, aparecer um problema, a gente para. Aparecer um problema, a gente para. Nós temos que ser resolutos e ir em frente. Ao invés de nós ficarmos reclamando dos problemas, ao invés de nós ficarmos reclamando das pedras que nós vamos encontrar pelo caminho, nós temos que afastar essas pedras, vencer esses problemas e seguir em frente. Porque isso aqui também, o Valmir e André, rapidinho, a gente às vezes passa por situações que a gente acha que a gente não é capaz. Só que nós temos que entender que nós não nos conhecemos. Porque a partir do momento que a gente se conhecer, a gente não vai usar mais na nossa vida aquela famosa frase, eu estou no meu limite. Qual que é o meu limite? Nós não conhecemos o nosso limite. Por isso que às vezes a gente desiste muito fácil na primeira pedra que a gente tropeça. E aqui está falando, vamos afastar essas pedras e vamos seguir em frente. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. O livro é Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 8, Religião à Luz do Espiritismo. E Divaldo Franco pergunta: num país subdesenvolvido, como se analisa o apelo da religião? A comunidade religiosa tem significativo espaço de solidariedade entre os fiéis? Caso contrário, qual tem sido o seu papel? Está assumindo o papel da solidariedade na família, na sociedade, etc.? Viana de Carvalho responde: a religião tem exercido, no curso da história, um papel relevante de referência à construção da sociedade, dos países, da humanidade. Infelizmente, até este momento, em razão das paixões egoísticas em predomínio, os religiosos têm se utilizado da fé para escravizar,
para aurir resultados confortáveis para eles mesmos, tiranizando e afligindo aqueles que lhes negam a subserviência ou aceitação dos seus impositivos, vivendo regaladamente das doutrinas que divulgam e dizem viver. É claro que há exceções extraordinárias e comovedoras, que demonstram o valor dos espíritos nobres que se reencarnam em todos os campos das atividades humanas, a fim de promoverem o progresso, o crescimento dos povos e das nações. Em algumas religiões, é de se lamentar. A solidariedade somente é exercida para com aqueles que privam dos mesmos postulados da fé. Em alguns países, exigem que se lhes filiem como membros ativos, pagando impostos para desfrutarem dos privilégios e regalias, bem como de socorros quando as necessidades os surpreenderam. A solidariedade, no entanto, deveria ser direcionada a todas as criaturas, mesmo aquelas que se não identificam com suas diretrizes religiosas. Afinal, foi essa a mensagem de Jesus, inclusive quando afirmou que havia outras ovelhas que não eram daquele rebanho, equivalendo a dizer que havia outras criaturas além dos israelitas, assim eliminando qualquer tipo de privilégio. A religião tem como meta aproximar a criatura ao seu Criador, religá-la a Deus. Para tanto, além do ministério específico, deverá ser um admirável auxiliar em todos os momentos, de forma que, por seu intermédio, a sociedade se torne melhor e mais feliz, e não apenas mais devota. Amigo André, amigo João, André, dirigido a você agora essas questões aqui, se puder aí dar uma desenvolvida melhor. É interessantíssimo isso, né? Como ainda somos partidários, né? Como ainda dividimos, como ainda somos egoístas e orgulhosos e criamos bonções dividindo, separando ao invés de unir, né? O que você pensa disso tudo? Eu penso da mesma forma ainda, né, dentro da nossa ignorância, da nossa imperfeição, nós ainda amamos apenas aqueles que nos amam, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de amar outros irmãos. Às vezes até nos condoemos com a dor e o sofrimento de outrem, né? Mas passa logo, né? A gente esquece logo. Então, nós estamos muito fechados nesses bolsões que você falou, né? Por isso, mesmo Jesus enviando o Consolador, que viria relembrar aquilo que ficou esquecido e trazer coisas novas, nós ainda não nos libertamos dessas amarras, né? Então, eu sou espírita, nós temos essa necessidade, pelo orgulho e egoísmo, de falar que nós somos assim, a nossa religião é maior, a nossa tem mais adeptos, a nossa é mais isso, a nossa... E Jesus não teve nenhuma religião definida. Por isso que nós falamos cristianismo, aquilo que vem de Cristo, as palavras de Jesus. Ele não criou nenhuma igreja, porque a igreja, na verdade, é reunião, não é um local efetivo. Então, quer seja o templo que você adentre, sim, se você eleva o pensamento a Jesus, ele está ali com você, com certeza. Mas o grande templo que nós temos que entender é o nosso templo íntimo, a nossa consciência. É ela que precisa ser desenvolvida e ser religada a Jesus, a Deus, né? Transformando tantos questionamentos, tantas acusações na lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque Jesus nos ensinou a amar, mas nós ainda não sabemos amar incondicionalmente. Nós ainda amamos o nosso filho, nós amamos a nossa esposa, nós amamos a nossa família. Então, é sempre essa questão
do egoísmo e do orgulho, né? O meu, o ter, né? Eu tenho a família, eu tenho o filho, eu tenho. Então, nós ainda estamos muito, né, sintonizados, apegados a essas situações. E quando há uma separação, né, das criaturas, por isso há tanta dor e há tanto sofrimento, porque nós entendemos que nós perdemos alguém ou alguma coisa que na verdade não era nosso, né? Então, nós precisamos continuar lutando contra as nossas imperfeições e compreender que todos nós somos viajantes, somos espíritos criados pelo amor divino em desenvolvimento para um futuro longínquo, e esse longínquo depende do nosso esforço, do nosso empenho na lei de progresso, na lei, né, que desenvolve as nossas potencialidades, e entendermos que nós somos uma só grande família e precisamos dar esse passo logo, né, para continuarmos o nosso progresso, a nossa evolução. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, nós estamos chegando agora ao final do nosso programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos agora os amigos presentes no dia, na programação de hoje, né, para as suas considerações finais. João? Eu queria, como eu faço em todos os programas, né, em primeiro lugar, agradecer aos nossos amigos ouvintes, aos nossos telespectadores, né, ao Valmir, ao André, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado, pela amizade. E sempre nós pedimos que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. E até um próximo programa. Agradecidos a Deus por mais essa concessão, essa permissão, essa oportunidade. Agradecidos a você, caro amigo ouvinte, telespectador, né, a todos aqui que trabalharam no dia de hoje. Sigamos todos confiantes no futuro que nos aguarda. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da nossa web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeiluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.